Cumprimento também aqueles que nos estão a ver pelas redes sociais, já tenham sido contagiados pela presença que está aqui dentro, porque ela é viva e ela é eficaz, ela está em todo lugar, porque este Deus que nós temos aqui, Ele está em todo lugar, está em todo o pensamento, Ele tem todo o poder, por isso Ele já está na tua casa, que estejas envolvido nesta atmosfera, que o Espírito Santo possa falar nesta noite, conosco aqui e aí na tua casa. Eu pedia, por favor, que vós pudessem abrir as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela vai falar conosco. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei deposto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir ao segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó José de Zafenate Paneia e deu-lhe por sua mulher a Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, o rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos produzidos na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou nas mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque iam além das medidas. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia uma fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão.
Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém? Senhor, aqui me apresento diante de Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa usar a minha boca para com a Tua igreja, Senhor. Que não saia nada de mim, Senhor, mas com o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever aqui a Tua palavra, Senhor, seja o mesmo Espírito que fale para o Teu povo, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém? Então, ontem, quando nós estávamos aqui a ouvir, alguns de vós estavam presentes, outros certamente pela internet, quando foi pregada aqui a palavra sobre a tempestade, que Jesus, ele estava no barco com os seus discípulos e passou com eles toda aquela tempestade. E quando eu ouvi a palavra do Senhor, o Senhor ministrava ao meu coração: pregará sobre José, porque com ele eu estive todo o seu processo, toda a sua caminhada. O Evangelho não é a ausência de aflições, de problemas. O Evangelho, ele tem problemas e tem aflições, mas em todas elas o Senhor está conosco. Amém, igreja? Então José era um filho querido de Jacó e Raquel. Raquel era uma mulher estéril, que não podia ter filhos, como todos vós certamente sabeis, a qual ela necessitava também de um milagre. E José, ele não foi nem mais do que um sobrenatural na vida de Raquel e de Jacó. E assim nasce este filho, do qual o Senhor escolheria dentre vários irmãos para colocar um projeto, um propósito na vida deste rapaz, chamado José. José não era nem mais nem menos do que um como nós, um ser humano de carne, mas que tinha o Espírito de Deus. E quando um homem como eu, como tu, como José, tem o Espírito Santo de Deus sobre ti, isso tu tens graça diante de quem te rodeia. E assim foi José em toda a sua caminhada. Esta palavra, ela pode parecer assim uma palavra que não tenha muito para falar, porque é a fase final do processo de José, mas esta fase final, ela é um acumular de várias lições para a nossa vida. E qual era o propósito maior aqui com José? O propósito maior, muitas das vezes, quando as pessoas falam de José, falam na exaltação de José, falam na prosperidade que Deus vinha a dar a José, sempre deu durante todo o processo. A unção da prosperidade estava com ele desde que ele foi vendido até que ele foi governador. A unção não deixou de estar sobre José. Ela sempre esteve em José. A presença de Deus sempre esteve em José. Então não foi por ele ser exaltado na fase final, ser feito um governador, que essa é a lição mais importante com o propósito de José. O propósito maior de José era fazer aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que lhe daria uma geração e que guardaria essa geração. E Deus, quando usa a vida de José, não é nem mais nem menos do que para salvar este povo de Israel, para salvar esta descendência de Jacó. Porque através dessa descendência de Jacó viria-se a formar o povo santo de Deus.
Só que a Bíblia vai nos falar que este jovem, José, o pai olhava para ele de uma forma diferenciada. A palavra de Deus vai nos dizer que o pai de José coloca uma túnica sobre José. E essa túnica, ela vai gerar inveja sobre os irmãos de José. Então, um dos pontos que nós podemos trabalhar aqui na palavra do Senhor é como nós vamos lidar com a inveja dos outros. Vós já parados para pensar que em toda a nossa caminhada com Cristo, muitas das vezes, nós somos sujeitos a essa inveja. Obrigado. Somos sujeitos a essa inveja. E como é que nós vamos lidar com essa inveja? A inveja é um sentimento maligno. Ela é maligna, não é benigno. Deus não quer que eu ou algum de vós tenha inveja de um irmão, muito menos um ímpio tenha inveja de ti. Mas isso acontece no meu e no teu processo. Como é que tu vais lidar com essa inveja? A palavra do Senhor vai nos dizer que José, ele era um jovem, tinha 17 anos, quando ele vai e conta o seu sonho aos seus irmãos. Ele ainda era um menino, ele era ingênuo. Ele não sabia aquilo que ele iria passar na mão do Senhor. Ele não sabia de que forma Deus ia prepará-lo para usá-lo para o propósito. E na ingenuidade dele, ele vai e conta aos seus próprios irmãos. E a inveja que nasceu sobre a vida de José não foi de fora, foi exatamente dentro da própria casa. Foram os seus próprios irmãos que começaram a invejar a presença, a graça que estava sobre José. José não tinha culpa alguma, porque nenhum de nós, nem eu, nem tu, certamente querias passar aquilo que José iria passar. Nos dias de hoje, muita gente diz que quer viver aquilo que José viveu, quer ser aquilo que José foi, quer ter experiências como José. Só que o processo que José passou foi um processo muito duro. Nós podemos trazê-lo, não que ele tenha comparação ou significado, com o processo também que Cristo passou. José, ele vai ter que aprender e vai ser preparado na traição. José vai ser preparado na perseguição. José vai ser preparado na calúnia. E José vai ser trabalhado no perdão. E o maior mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, os 2 primeiros mandamentos, é adora ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ama o teu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes nós não conseguimos pôr em prática esse segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós vamos olhar aqui para este início do processo de José, ele vai ser vendido pelos irmãos, nós vamos ver que o resultado final é exatamente o contrário. Nós vamos ver que quando José chega a este ponto que nós lemos, José já estava preparado para perdoar os seus irmãos. Só que ele teve que passar um processo. Então nós, quando sentimos e vivemos a situação da inveja, ela pode nos levar a situações difíceis, pode nos levar a situações muitas das vezes que eu e tu podes cair se tu não usares as armas espirituais que o Senhor te deixou para tu usares. O Senhor Jesus, ele deixou-nos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele exala em nós os seus frutos. Então nós todos os dias temos que buscar os frutos do Espírito. Porque são esses frutos do Espírito que estão em nós que vão nos fazer lidar com a inveja. Porque ela existe, irmãos.
ela existe dentro da própria igreja, infelizmente. E se tu e eu não fores abundante nos frutos do Espírito Santo, tu vais ter dificuldade em lidar com isso. Muitas das vezes, se eu e tu não te abundares da presença de Deus, tu não vais conseguir cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ti. Tu não vais conseguir cumprir a missão que o Senhor designou por ti. Porque vai começar a vir a inveja, assim como veio com José. A palavra do Senhor vai dizer que José vai ser jogado num poço. E a intenção de José, dos irmãos de José, era matá-lo. Sumir com ele. Porque aquilo que estava sobre José incomodava os irmãos. Aquilo que José tinha incomodava os próprios irmãos dele. A maneira como o pai tratava José incomodava. A forma como José falava com o pai incomodava. Só que José tinha um coração temente ao Deus Todo-Poderoso. Deus sabia que José ia suportar tudo aquilo que ele suportou até ao fim. Ele sabia que José ia suportar a traição dos próprios irmãos. Por isso ele colocou uma túnica sobre ele e não colocou sobre os outros. Porque o Senhor, Ele não olha para a tua aparência nem para a minha, Ele olha para o teu coração. E o Espírito Santo, Ele dá-nos os seus frutos de mansidão, de amor, de paciência. Ele dá-nos frutos para nós usar. E esses frutos eles vão te fazer lidar com a inveja dos outros. Porque essa inveja ela não pode entrar no teu coração nem no meu. Ela não pode fazer com que tu pares a tua caminhada. Ela não pode fazer com que tu interrompas a missão que o Senhor te deu. Não pode. Nós vamos ver quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, foram o próprio povo que começou a atrapalhar a missão de Neemias. Então isso existe. Então José, ele vai ser colocado num poço, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que os irmãos de José vão resolver, em vez de matar José, vão vendê-lo. Vamos vender José. Porque matá-lo, se calhar, não é a melhor solução. Só que aí estava o escape de Deus para José. Na tua caminhada e na minha, muitas das vezes vais sofrer aquilo que José sofreu, mas o Senhor vai te dar o escape. Ele vai te abrir uma porta para tu não passares por situações difíceis que já estavam preparadas para ti pelo teu inimigo. Aí José teve o escape de Deus. Os irmãos decidiram vendê-lo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que José vai ser vendido aos ismaelitas, que eram os inimigos do povo de Israel. Deus vai colocar José no pior lugar que existe. Vai colocá-lo no campo do inimigo. José vai ser vendido. O local onde ele foi vendido é hoje a terra da Palestina. Eu estive a pesquisar, é no porto, chama-se o Porto, que onde passava era uma terra estratégica de compra e venda de mercearias, de escravos. O Porto de Japa. E ali foi onde José passou. E foi vendido e foi levado para a casa de Pontifar. Pontifar iria comprar José e José iria servir a Pontifar. Então José saiu da terra, do comodismo, saiu do meio da sua família, do meio dos seus irmãos, é traído pelos irmãos, é vendido como escravo e a seguir vai viver como escravo.
Ele não vai viver como um rei, ele vai viver como um escravo. Só que o Espírito de Deus estava sobre ele. Nós não lemos aqui Faraó a falar. O Espírito de Deus está sobre esse homem. E a unção que Deus colocou sobre José, ela começou-se a manifestar na casa de Potifar. Potifar vem a fazer aquilo que Faraó iria a fazer mais tarde. Deus vem preparar José para o propósito maior. José tinha que aprender a administrar. José tinha que aprender a organizar. José tinha que aprender a zelar por aquilo que não era dele. Onde é que Deus vai colocar José? Vai colocá-lo na casa de Potifar. E na casa de Potifar, a palavra de Deus vai nos dizer que ele vai ser um homem muito próspero. Em tudo o que ele colocava às suas mãos, prosperava. Não interessa o sítio onde o Senhor te colocou, se é no Brasil, se é em Portugal, se vai ser daqui para o outro lado, mas a unção que está sobre ti, ela vai prosperar na mesma, seja aqui, seja ao lado que for, seja nas circunstâncias que for. A unção que o Senhor coloca sobre a minha e sobre a tua vida, ela não sai, ela continua em ti, tu só vais ativá-la onde tu estiveres. As circunstâncias que José estava a viver eram as piores. Mas eu consigo imaginar José, mesmo na adversidade, mesmo sabendo que foi traído pelos próprios irmãos, mesmo ele sabendo que estava a ser vendido, ele não era escravo, ele era descendente de Jacó. Isto é muito importante. Ele não era um escravo, ele era descendente de Jacó. O pai dele chamava-se Jacó. O avô dele era Isaac. E antes dele era Abraão. Então José não era um qualquer. Mas Deus permitiu José viver como um escravo. E quando José está naquela casa, o Senhor preparou para aquilo que ele iria ser, mas José não sabia. José não fazia a mínima ideia que ia ser um governador. Só que o sonho que Deus tinha dado a José era com o sol e com a lua. O sol governa-nos de dia, a lua governa-nos de noite. Esse sonho que Deus já tinha dado a José era quando ele viesse a ser governador. Só que na ingenuidade de José, José não sabia disso. José estava a ser preparado e José obedecia sem reclamar. Ele vivia independentemente disso. Então ele mesmo vivendo como um escravo, ele fazia aquilo que Deus o capacitava. Até que a tentação veio sobre José. A palavra de Deus vai nos dizer que a mulher de Potifar vai tentar José. E nós vamos ver que a fidelidade de José para com Deus, ela é extraordinária. José, ele não vai ceder à tentação. José, ele vai ser acusado. Ele vai ser acusado falsamente. Pessoas vão ser usadas para acusar José. Só que eles estavam a acusar José, mas havia um Deus que estava na vida de José e que sabia quem José era. Havia um Deus que chamou José para uma missão e Deus ia fazer cumprir essa missão. Então Deus vai preparar José. Continua a preparar José. Ele vai ser tentado. Deus vai permitir a tentação para ver a fidelidade de José para com Deus. Na minha e na tua vida, Deus vai permitir a tentação. A palavra de Deus diz-nos que Deus dá-nos sempre o escape na tentação. Mas Ele muitas das vezes permite para ver a tua e a minha fidelidade para com Deus. Na minha caminhada eu já fui muitas vezes tentado.
Já me tentaram seduzir, já me tentaram mentir. Mas o Senhor, Ele deu-me uma coisa. Ele deu uma arma poderosa que é o Espírito Santo. Ele deu-te uma arma poderosa que é o Espírito Santo. Então não faças de conta que Ele não está sobre a tua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que José vai ser acusado falsamente e vai ser preso. E a palavra relata que até na prisão José era um homem próspero. Até na prisão foi concedido a José que liderasse a prisão, os presos. Porque ele tinha uma graça de Deus sobre ele. Eu consigo imaginar José, quando nós lemos o processo que José passa, é um processo muito difícil, muito difícil. Mas é um processo de capacitação. Ali José, quando ele está preso injustamente, eu consigo imaginar Deus a entrar no emocional de José. Eu consigo Deus a trabalhar os sentimentos de José. Eu consigo imaginar José naquela prisão a ser cercado por ansiedade e depressão, certamente. Não é fácil tu seres acusado ou seres traído. Se aqui alguém já foi traído ou acusado injustamente, sabe o que eu estou a falar. Quando te apontam o dedo injustamente, ou quando tu és traído, é o pior sentimento que tu podes sentir. E tu vais ter que saber lidar com ele. Porque Jesus, Ele está em nós através do Espírito Santo. Tu não podes agir da mesma forma que o mundo age. Tu não podes perder as estribeiras e ir te vingar. Tu não podes ter um comportamento como um ímpio. Porque Deus muitas das vezes Ele vai te preparar a ti e a mim para tu não seres assim. Porque é através das tuas experiências, do teu testemunho, que alguém vai ver Deus em ti e vai perguntar: o que é que este homem ou esta mulher tem? Eu quero conhecer. E é através de ti que eles vão ver Deus, e é através de ti que eles vão vir conhecer Deus. Porque tu vais espelhar aquilo que está em ti, que é a presença do Espírito Santo. Então naquela prisão, José vai conhecer dois homens. Dois homens que tiveram dois sonhos diferentes. E ali José vai ter que discernir aqueles sonhos. Então, vendo bem, José vai ser usado no pior sítio que pode existir. Às vezes eu e tu estás em casa e o Senhor diz: quer-te usar. Liga para o teu irmão, ora com ele. Liga para o teu irmão, lê a palavra com ele. Mas José, ele foi usado, não foi dessa maneira. José foi usado na prisão. Deus olhou para ele e disse: disseram os sonhos dele, mesmo na prisão. Às vezes eu e tu estás no conforto e Deus quer te usar mesmo assim. E tu não queres, nem eu. Mas José estava preso numa masmorra. E ali Deus decidiu usar José. Isto é a palavra do Senhor, é poderosa. Para ti que estás nos a ver em casa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela fala contigo. Ela fala comigo e fala contigo, que estás aqui. Então às vezes vai ser nos piores momentos da minha e da tua vida que às vezes Deus vai te usar. Não penses que Deus vai te usar quando está tudo bem, quando tu estás confortável, não. Porque quando tu estás confortável tu não queres ser usado, tu queres estar no comodismo, eu quero estar no comodismo. E às vezes Deus vai permitir sair do conforto para te usar, para tu fazeres aquilo que Ele te chamou. José não foi diferente. José naquela prisão, eu consigo imaginá-lo, ele podia ter sido preso por justa causa, com razão, certo?
Ele podia ter cometido um erro e ter sido preso, mas ele não cometeu. Ele estava preso injustamente. Qual de vós ou eu não ia sentir revolta numa prisão injustamente? Sabendo que eras inocente. E mesmo assim, quando Deus lhe disse, tu vais discernir esses sonhos deles, eu vou-te usar. Porque não sou eu nem és tu que vais fazer. É o Espírito Santo que te dirige. A palavra do Senhor fala que quando nós nascemos de novo, somos direcionados não pela nossa carne, mas pelo Espírito de Deus. Então deixa o Espírito de Deus te usar. Deixa o Espírito de Deus te levar. Mesmo que tu estejas numa situação difícil, mesmo que tu estejas numa situação que tu às vezes não percebes nem entendes. José também não entendia. Quando ele estava ali preso, ele não entendia o porquê que Deus estava a permitir aquilo na vida dele. Ele estava em pecado, José não. A Bíblia fala que quando ele chega à presença de Faraó, ele tinha 30 anos. Quando os irmãos o venderam, ele tinha 17. De 17 para 30, vão 13 anos de prova que José passou. E José não estava em pecado. José estava a obedecer ao propósito de Deus, sem entender. E Deus estava a colocá-lo em sítios, em situações que nem ele entendia. E às vezes eu e tu, na tua vida e na minha, é exatamente assim. O Senhor coloca-te em situações, Ele coloca-te com pessoas, Ele usa situações, e tu às vezes dizes assim, mas para que é que eu estou a fazer isto? Porque é que o Senhor está a permitir isto? E tu vais começar a questionar Deus, mas não questiones Deus. Diz assim, ó Senhor, se me estás a colocar aqui, se é a tua vontade, eis-me aqui. Mas eu e tu tens o direito de fazer uma pergunta. Como é que eu sei que Deus me quer aqui? Como é que eu sei que este sonho que eu tenho foi Deus quem me deu? Tu tens esse direito de perguntar. Como é que eu sei que o que está aqui no meu coração? A palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é muito enganoso, certo? Mas tu podes perguntar, será que este sonho que eu tive, ou este sonho que eu tenho há tanto tempo, como é que sei que é Deus? Porque às vezes tu estás a viver um sonho que não é teu, foi Ele que Ele só vai usar a tua vida para projetar o desejo dEle. O sonho que José teve, quem deu? Deus. Não foi ele que sonhou. Ele sonhou, mas quem lhe deu foi Deus. Tanto que nós vamos ver, que lemos na palavra, que aquilo que ele sonhou, cumpriu. Certo? Então não foi ele, foi Deus. Quando Deus te faz uma promessa, a ti ou a mim, quando Ele te dá um sonho, Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Então não deixes de sonhar. Tu podes sonhar. O teu sonho vai ser do tamanho da tua fé. E às vezes tu ainda não estás a viver o teu sonho, porque ainda não deste o primeiro passo da tua fé. Muitas das vezes vais ter que dar esse passo por fé. A palavra de Deus diz que nós temos que agradar a Deus por fé. E a fé é o firmamento, é o firme consciência daquilo que tu não vês, mas tens a certeza que vai acontecer. Tu não vais ver, mas tu vais ter que imaginar. Vós já reparaste que os animais, aqui tem animais em casa? Alguém aqui tem animais em casa? Cães, gatos? Vós ides ver que os animais, eles têm uma capacidade que Deus deu-lhe. Eles apercebem-se quando nós estamos tristes. Eles apercebem-se quando tu estás doente. Certo? Tu vais ver que quando há uma ameaça, o gato ou o cão, ele chega-se a ti. Ele marca território. Isso é qualidades que Deus lhe deu. Mas Deus deu-te a ti uma qualidade que não deu ao cão nem ao gato. Que é a imaginação. Imaginar. Tu tens a capacidade de imaginar. O gato não.
O gato, ele apercebe-se, ele tem instinto. Agora tu imaginas, José, eu creio que José aqui, quando ele está preso, ele começou a imaginar. E começou-se a lembrar do sonho dele. Agora eu começo a entender porque é que Deus me mostrou o sol, a lua, o Egito. Ele começou a entender. Por quê? Porque ele já estava mais amadurecido. Ele já não era aquele menino de 17 anos ingênuo, que tentaram enganá-lo, que tentaram jogá-lo no poço, que tentaram traí-lo. Já não é esse menino. Ele já tem 30 anos. Já tem experiência com Deus. Já tem bagagem com Deus. Já tem intimidade com Deus. Por quê? Porque ele passou experiências, provas, aflições e milagres. Porque o Deus que eu e tu serves é Deus de milagre. Se tu ainda não viveste um milagre, é porque algum passo ainda não deste. Tu vais ter que viver milagre. Tu que estás em casa, que não conheces Jesus Cristo, se o queres conhecer, tu vais conhecer milagre. Milagre não é uma coisa que existiu há milhares de anos. Ele continua a existir. Ele continua a existir. Se tu crês em Cristo Jesus, tu vais ver os milagres a acontecer. Que há tempos eu fui confrontado com um jovem e ele disse-me: hoje já não existe milagres. E ele disse: olha, eu não sei o Deus que tu crês, não sei o mundo religioso que tu vives, mas aquele que eu vivo, existe milagres, sim. Eu já vivi milagres. Eu vejo Deus agir. E ele ficou assim a olhar para mim. E às vezes Deus pega em nós e é como uma peça de xadrez, joga-nos. Esta semana esse rapaz entrou na minha loja. Eu estava a fazer um estudo com um irmão sobre salvação. E eu não acredito em coincidências com Deus. Há propósito. Sem propósito. Nada que aparece na tua vida é por acaso, é propósito. Tu tens é que ter fé e olhar espiritualmente. Aquele jovem, eu já o evangelizo há, posso dizer, 3 anos, 4 anos. E o Espírito de Deus, não fui eu, porque eu não fui atrás dele, foi ele que foi à minha loja. E na hora que ele entra, eu estou a fazer o estudo com um membro aqui desta igreja, porque esta igreja, glória a Deus, que tem gente que faz discipulado, que nós temos pessoas que fazem estudos interessadas. E no momento que eu estava a fazer o estudo, eu estava a meio do estudo, e naquela hora que aquele rapaz entrou, o Espírito Santo disse na mesma hora: não pares o estudo, continua a fazer o estudo. E eu tinha mais de meia hora ainda para falar com a pessoa que eu estava a dar o estudo. E ele disse assim: ó Senhor, na minha mente eu disse assim: ó Senhor, isto vai ser falta de educação. Será que ele vai estar aqui à espera este tempo todo? E o Senhor ministrava ao meu coração: continua e faz o estudo. E ali eu explicava à pessoa à qual eu estava a fazer o estudo. E aquele homem, ele estava ali a ouvir. Ele ouviu uma pergunta: como é, através de quem é a salvação? Como é que Deus opera a salvação? Quem é o nosso Salvador? Para onde é que nós vamos depois de morrer? E ali ele esteve 45 minutos à espera, irmãos. Ele ouviu o estudo todo até o fim. Eu não fiz um estudo. O Espírito Santo não fez um estudo. O Espírito Santo, ele deu o estudo a 3 pessoas. 3. A irmã daqui da igreja, a esse rapaz que entrou na igreja, e ele deu-me um estudo a mim. O maior estudo foi para mim. Amém? Porquê que foi para mim? Porque eu aprendi uma coisa. Quando Deus quer operar na vida de uma pessoa, Ele quer salvar, Ele vai te usar da forma que Ele sabe. Tu não vais compreender, esquece.
Porque se tu compreendes, tu não vais querer fazer, tu vais querer fazer do teu jeito. E ele assim aos trambolhões joga-te ali no meio e tu quando fores a ver estás a pregar. Estás a falar do Evangelho e aquela pessoa está a matar a sede. Naquele dia, aquilo que mais aprendeu fui eu. Porque eu, para a minha vontade, tinha parado o estudo e ia dizer à pessoa que estava a estudar, olha, chegou um cliente, daqui a um bocado eu ligo. Mas o Espírito Santo, na mesma hora, disse, não pares. Fui eu quem trouxe. E José, ele estava na prisão. Vamos lá para José, vamos pegar em José outra vez. Ele estava na prisão. Ali estavam dois homens que tinham dois sonhos. E Deus vai usar José para aqueles dois homens. Só que havia um sonho que era bom e havia um sonho que era mau. É bom a gente dizer coisas boas, não é? Mas também é bom. Temos que ver como bom dizer coisas que não são tão boas. Se Deus quer falar, a gente tem que falar. Tu não vais falar que Deus falou só quando te agrada ou vai agradar à pessoa. Tens que falar aquilo que Deus manda. E Deus vai usar a boca de José e vai dizer a um que ele vai viver aquele sonho e que vai continuar com o faraó, a servir faraó. Mas vai dizer ao padeiro Mor, que era o outro que estava lá no sonho, que ele ia matá-lo, que ele ia morrer. Não é fácil, não era fácil a missão de José, dizer a um homem, olha, desculpa. Ele primeiro disse o bom e esperou. José era inteligente. Ele primeiro disse o bom e depois o outro questionou. Olha José, mas eu também tive um sonho. E lá tiveste. Então o Senhor vai te dizer. Quando ele questiona José, José disse, olha, mas o teu sonho, tu vais morrer. José, ele era fiel a Deus. Ele falava aquilo que Deus mandava. Então Deus vai usar José para aqueles dois homens na prisão. Quando eles são liberados daquela prisão, eles vão sair da prisão, José vai dizer para um deles, olha, não te esqueças de mim quando chegares à beira do faraó. Porquê? José não era diferente de mim e de ti. Ele estava na prova, mas queria sair dela. Ele estava na prisão, não era fácil. Ele estava na prova, mas ele queria sair da prova. Mas ainda não era o tempo de Deus. José teve que esperar. E é isso que eu quero trazer para a igreja, o tempo da espera. Esperar em Deus é a coisa mais difícil que existe. Quando tu esperas em Deus, tu vais ter que aprender, primeira coisa, a ter fé, confiança. Vais ter que saber a tua voz de comando. Quem é que te está a dar a voz de comando? Quando o pastor Luís pregou, quando os discípulos estavam no barco, Jesus olhou para eles e disse, homens de pouca fé. José ia ter que ter fé. Deus tinha que trabalhar a fé de José. O propósito que Deus tinha para José era maior que aquilo que ele imaginava. Não era uma tarefa fácil. O Egito era a potência mundial naquele tempo. Para vós teres uma noção, o Egito era como hoje a China para o mundo ou os Estados Unidos para o mundo. O Egito tinha a maior indústria. Eles eram muito industrializados. Eles eram muito capacitados, os egípcios. E Deus ia colocar José num lugar que ele jamais imaginava. Que quando ele foi jogado no poço, ele nunca imaginou
que ia passar este processo todo. Ele nunca imaginou. Porque aquilo que Deus tinha para ele era maior que o pensamento dele. Por isso é que o Senhor diz na Bíblia que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A palavra de Deus diz que, operando Deus, quem impedirá hoje de Deus? Então eu tenho para te dizer, eu não sei como é que está a tua situação financeira, não sei como é que está o teu casamento, não sei se tu nunca conseguiste gerar um filho, não sei se tu ainda não conseguiste perdoar, não sei se já ganhaste a tua família em casa, mas não deixes de sonhar. Não deixes que aquilo que o Senhor colocou no teu coração morra. Continua a sonhar e a buscar. Agora vamos para aquela pergunta que eu fiz há um bocado que eu não a concluí. Tu e eu podes perguntar: como é que eu sei que o sonho que eu tenho é de Deus? Mesmo que ele pareça de cabeça para baixo ou de baixo para cima, que tu não estejas a perceber. Ele é de Deus. Quando tu para o viveres e o realizares, tu dependes exclusivamente de Deus. Se tu tens um sonho que tu consegues fazer pela tua própria mão, não foi o Deus que te deu. Quando é Deus que nos dá um sonho, quando é Deus que projeta em ti algo para tu fazeres, tu vais ficar 100% dependente da ação de Deus. Tu vais precisar de Deus para que aquele sonho se realize. Tu vais haver alturas da minha e da tua vida. Tu vais procurar saída, vais procurar ajuda, mas a tua ajuda vai ser aquela que está no Salmo 120. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí tu vais ter a certeza que aquilo que tu vais viver vai ser milagre. José, ele viveu um milagre, não foi pela mão dele. Ele não passava aquelas coisas porque ele queria. Foi o Senhor que o colocou, foi o Senhor que o permitiu, foi o Senhor que o capacitou, foi o Senhor que o levou até aquele momento. E a coisa mais importante que nós temos que tirar com esta palavra é: Deus colocou José no meio do maior povo idólatra. O Egito era a nação com mais idolatria. Eles tinham Deus, não sei para quantos deuses eles tinham: Deus do ar, Deus da água, Deus do sol. Eles eram idólatras. Vamos aqui pegar um bocadinho na palavra que nós lemos há pouco. Vamos ao versículo 34. Vamos ver o que é que abriu a porta para José. Faça isso, Faraó. Vamos até ao 33. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administrador sobre a terra, que temam a quinta parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Então aqui José está a dar um conselho ao Faraó. Ele desvendou o sonho do Faraó, mas ele não sabia que ia ser nomeado. Mas José tinha uma coisa dentro dele. Porque se tu fazes algo bem, tu sabes que fazes. Se tu és bom a fazer peladura ou a montar um aparelho, tu sabes que tens essa capacidade. E José sabia que era um homem próspero. Ele sabia. Porque quando o Senhor o colocava, as mãos dele prosperavam. Só que ele não sabia que ia ser governador. Só quando ele faz esta proposta aqui ao Faraó, ele mostra o quê? Humildade. A humildade é a porta, é a chave para todas as portas.
Se eu e tu não tiveres humildade no teu coração, tu não consegues abrir porta alguma. A humildade tem que estar em nós. O Senhor Jesus, quando Ele passou aqui na terra, maior exemplo de humildade foi Ele. E nós que somos discípulos do Senhor, essa humildade ela tem que estar em nós. Então muitas das vezes o nosso ego ele vai ter que sair. E aqui José, ele dá uma ideia a Faraó. Olha, tu vais ter que pôr uma pessoa. O Senhor mostrou o significado do teu sonho. Tu vais passar por 7 anos de fartura e 7 de escassez. Só que tu vais ter que ter uma pessoa sábia para gerir esse tempo e esse mantimento. E Faraó olhou para ele e viu humildade. Vocês estão a ver Faraó tirar o anel dele, o anel que decretava as leis, e chegar à beira de José e meter no dedo de José. Agora pensai nos irmãos de José, se eles viam isso. Vamos agora pegar na inveja dos irmãos de José. A palavra de Deus diz que Deus pegou no anel, que o Faraó pegou no anel e meteu no dedo de José. E nomeou e disse: olha, José, aquilo que tu falares é decreto. Só eu é que estou no trono acima de ti. Agora eles vão fazer aquilo que tu mandares. Mas os irmãos de José não estavam a ver isto. Deus não permitiu. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus vai nos dizer que eles depois vão ficar com fome, com escassez. Vão precisar de ajuda. E quem vai dar essa ajuda vai ser José. Nós vamos ler aqui o capítulo 42, versículo 24 e 25. Eu podia, a irmã Ana, que pudesse pôr aqui, por favor. Vamos ver o que é que Jesus nos disse. O Antigo Testamento ele está todo ligado com o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é cumprimento de toda a lei do Antigo Testamento. Não há mudança. Só que hoje nós estamos sob o tempo da graça. Temos mais facilidade. Mas vamos ver o que é que fez o Deus. Vamos ver o propósito de Deus a começar a ganhar forma aqui agora. José vai usar um plano. José não vai lhe dar logo mantimento aos irmãos quando eles chegam até ele. José vai fazê-los ir ao pai, tornar a vir, vai-lhe pedir o moço mais novo. Vai colocar o dinheiro na mala deles e fazê-lo levar. Ele vai fazer um plano. Porque José queria despertar algo, o Espírito de Deus queria despertar algo nos irmãos de José. Que é isto aqui. E retirou-se de... O 24 e o 25. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que se enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho e fizessem-lhes assim. Então José, ele vai dar o mantimento, ele vai dar aquilo que eles lá foram buscar. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que antes de José fazer isso, os próprios irmãos, eles reconheceram e se arrependeram. Quando José começa a fazer o plano dele, a tentar fazer com que eles fossem novamente ao pai, tornassem a vir, eles começaram a dizer entre eles: isto está-nos a acontecer, porque nós, quando ele chorava,
A alma dele chorava, nós não nos importámos com ele. Eles começaram a reconhecer o que tinham feito a José. Eles começaram a gerar arrependimento. E o arrependimento dos irmãos, ele veio a gerar o perdão de José. Isso hoje nem mais nem é nem menos do que aquilo que o Senhor Jesus nos fala no Evangelho. Quando eu e tu te arrependes, essa é a mensagem mais importante de José. Esse é o maior significado da mensagem de José. Não é prosperidade, não é ele ser o governador. Esqueça isso. Isso pode ser pregado sim, mas a maior importância da mensagem de José é essa. Segundo o arrependimento dos irmãos, José veio perdoar os irmãos. Quando eu e tu te arrependes daquilo, do teu pecado, o Senhor Jesus, Ele perdoa-te. Tu que estás nos a ouvir em casa, eu não sei como é que está a tua vida. Às vezes pode não ter saída. Às vezes podes achar que é o fim da linha. Mas se tu te arrependes, porque o Evangelho ele é arrependimento. Se tu te arrependes verdadeiramente, porque o Deus de verdade, Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe o que está dentro de ti. Se tu verdadeiramente te arrependes, o Senhor, Ele te perdoa. Mas tem que haver arrependimento. Eu tive que me arrepender para que o Senhor me perdoasse os meus pecados. Eu tive que me arrepender daquilo que eu outrora fazia, para que eu sentisse a presença de Deus. Eu tive que parar de mentir. Eu tive que parar de fumar. Eu tive que parar de jogar. E entre outras coisas. O arrependimento, ele gera mudança. Então quando estes irmãos, eles começaram a ver e se depararam, quando José olha para aqueles que o traíram, José chora. E quando José chora, ele sabia que Deus já o tinha preparado. Ele sabia que ia conseguir perdoar. Por isso é que eu muitas das vezes, quando prego aqui neste altar, o Evangelho, eu falo sempre no processo. Porque é o processo que te leva ao propósito. É o processo que te transforma, que te liberta. É o processo que te faz ser forte. Processos fracos geram homens fracos. Processos fortes geram homens fortes e mulheres fortes. Geram milagre. Geram igreja. E José, ele era um sonhador. José, ele era um sonhador. Eu sou um sonhador. E certamente vós também sois. Tendes um sonho. Nunca desistimos do vosso sonho. Deus não opera impossíveis. Deus opera no impossível. Para Deus não há impossível. Ele faz aquilo que eu e tu não consegues. Aqui eu consigo imaginar, quando José ele já estava ali preso, esquecido. Quando ele viu que a esperança dele era aqueles dois homens, porque ele estava preso injustamente. Ele não sabia quanto tempo ia ficar ali preso. Ele não sabia. E ele diz àqueles homens, olha, não esqueceis, diz ao faraó, fala. Eu consigo imaginar ele dizer assim, ele a pensar para ele, quanto mais tempo eu vou estar aqui, eu vou morrer aqui agora. Estou no fim da linha. Foi exatamente a partir dali que Deus exaltou este homem. Mas ele não exaltou José para José ter glória, não. Ele levou José àquele posto para que a glória de Deus se manifestasse. Isso é bem diferente. Deus não vai me exaltar a mim, nem te vai exaltar a ti. Ele vai te levar a realizar o teu sonho, para que aqueles que olhem para ti
vão te perguntar como é que tu conseguiste, como é que tu chegaste até aqui, quem te ajudou? E aí tu vais dizer: foi aquele que me chamou, o meu Deus, Jesus Cristo. Foi a partir desse momento que eu o convidei para a minha vida. Nós dizemos às vezes que nós aceitamos o Senhor, mas Ele não precisa que tu o aceites. Ele sempre esteve na tua e na minha vida. Tu é que não o conhecias, nem eu. Ele é que te dá uma oportunidade. Quando a gente tem que aceitar uma coisa, é porque nós temos o poder de escolher, não é? Agora Deus, Ele dá-te uma oportunidade a ti e a mim. Ele deu uma oportunidade a estes irmãos de José. Outra vez. Mas nós nunca nos podemos esquecer que o Senhor, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de juízo. Ele é um Deus de juízo. Quando Ele chama Abraão, Ele vai falar deste povo. E quando Ele fala deste povo, Ele vai dizer a Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar uma geração, mas o teu povo estará cativo 430 anos. E a partir deste momento, quando José vai morrer, este povo vai ser feito escravo. Outra coisa a salientar para terminar. A palavra que nós lemos vai nos dizer que Faraó vai congratular José. Mete-lhe o dedo, faz-o governador e ainda lhe dá uma mulher. Só que há um pequeno detalhe. Essa mulher era uma mulher filha de um sacerdote que adorava o Deus Sol. Era um pagão. Era uma mulher filha de um sacerdote pagão, idólatra. A Bíblia não nos fala muito sobre ela. Eu estive a estudar sobre esta mulher e não fala muito sobre ela. Mas eu sei, quase 90% da certeza, que esta mulher, porque isso não há como Deus não agir, que esta mulher ao lado de José, a Bíblia não relata isso. Mas eu sei que a mesma fidelidade que José teve quando foi tentado na casa de Potifar, ele teve fidelidade para com Deus. Essa mesma fidelidade José teve no casamento dele. Aquela mulher que entrou na vida de José, eu creio que ela também seguiu o mesmo Deus que José seguia. Porque a presença do Espírito de Deus, diz a palavra que nós lemos, ela estava sobre ele. E quando a presença do Senhor está sobre nós, a graça dele está sobre nós. A misericórdia dele está sobre nós. Então o sonho que tu às vezes tens, que ainda não se realizou, às vezes é aquilo que eu falei há pouco. Tu vais ter que dar um passo de fé. Falta isso. E os passos de fé não são fáceis de dar. Eu posso falar aqui, por exemplo, do meu casamento com a Marlene. Eu, na minha mente, eu nunca queria casar. Não fazia parte dos meus planos casar. Muitas das vezes ela queria casar e eu dizia assim, eu adiava sempre. Eu dizia sempre à Marlene, olha, quando nós puder casar, quando tiver tudo bem financeiramente, a gente casa. E eu podia financeiramente, só que eu mentia, porque eu não queria casar. Porque eu não era liberto. Eu queria viver a vida que eu gostava, porque eu não era liberto. E o Senhor, Ele fez-me passar processos. Ele foi-me amadurecendo. Vós lembrai-vos certamente, vós estáis aqui, eu tive nesta igreja 3 anos sem comungar da ceia.
Posso-vos dizer que foram os anos que eu mais senti a presença de Deus. Porque Deus não é ignorante, Ele sabe como nos chama. Porque Deus tinha um propósito. E um dia eu estava na casa do pastor Luís. E o pastor Luís disse-me assim: mas a pastora Arlete, olha, Cristiano, tu não vais ter outra solução, tu vais ter que casar por fé. Porque eu argumentava sempre com o meu argumento. Então eles colocaram uma gravata no pescoço, só faltava a Arlete fechá-la. E o Senhor aí falou comigo. Aí o Senhor ministrou ao meu coração e disse-me: é necessário, Cristiano, para que eu cumpra a obra na tua vida. E a partir daquele momento eu comecei a sentir do meu coração o amor. Eu nunca tinha conhecido o que era amar, o amor verdadeiro. Assim, aquele amor de amar mesmo. Eu era assim uma pessoa fria. Eu não era má pessoa, mas assim em sentimento, derivado ao meu passado, eu sempre fui uma pessoa fria. E no que toca ao relacionamento, era assim que eu era. Mas quando Cristo entrou na minha vida, Ele fez-me passar processos que me amadureceram. E assim Deus cumpriu. E eu tive que dar esse passo. E lembro-me como se fosse hoje. O Senhor falou ao meu coração: tu vais entrar na quinta, vais convidar os convidados, e no local onde tu entrares, eu estarei lá contigo e tu vais saber que eu estou contigo. E quando eu entrei naquela quinta, foi a primeira, irmãos, que eu entrei. O Senhor daquela quinta disse-me assim: olha, jovem, eu não sei se tu queres ver outros lugares, mas se tu quiseres ficar aqui e fazer o teu casamento aqui, tu não tens que me pagar nada. Tu não tens que me pagar sinal nenhum. Quando tu saís daqui, tu pagas-me. Ali eu senti uma presença de Deus, irmãos. Ali eu tinha a certeza que o propósito de Deus era ali. Só que o propósito de Deus não era o meu casamento. Por isso é que eu estou a contar isto. O propósito de Deus não era o meu casamento. Era necessário, sim, que Deus cumprisse isso na minha vida. Mas através do meu casamento veio uma alma para aqui, para a nossa igreja. E foi da pior maneira que eu imaginava. Absurda. Mas foi essa que Deus fez. Foi assim que Deus fez. E eu creio que virá outras almas ainda, através desse dia. Porque alguns de vós estivestes lá e viste o impacto, a presença do Senhor. Então Deus não nos manda nem dá uma ordem para nós fazer algo sem propósito. Nós é que às vezes não entendemos. José não entendia, muitas das vezes, certamente, quando ele passava por aquelas coisas. Mas quando ele foi colocado o anel no dedo dele, ele aí entendeu. Ele aí percebeu que ele não ia ser o governador. Isto é palavra, irmãos. Quando ele recebeu o anel, ele entendeu que não ia ser governador. Vós perguntais assim, mas ele não foi governador? Ele entendeu que não ia ser governador. Ele entendeu que era ele o instrumento de reconciliação com os irmãos, com o Pai, e era através dele que os irmãos iam ser salvos, que o Pai ia ser salvo, que o Pai ia ter de comer, que os irmãos iam ter de comer. Isso é visão espiritual. Mas qualquer um de nós, quando vê o anel na mão, pensa logo no governador. Mas o propósito, quando ele recebeu o anel, ele viu no coração dele o meu Pai, os meus irmãos. O amor de Deus
Ele cumpriu-se, o propósito de Deus cumpriu-se. Foi isso que ele sentiu.